Bem, hoje nós vamos conversar sobre reconstrução tridimensional crânio-maxilofacial. Eu sou Silvio de Moraes, sou coronel R1 da Força Aérea Brasileira e ocupo na Academia Brasileira de Medicina Militar, cadeira 67, cujo patrono é o Dr. Rui Lopes Ribeiro. Essas são as minhas credenciais, mas é óbvio que eu não vou ficar falando sobre mim mesmo, né? Então, fica mais para consultas para os interessados. Eu declaro não ter nenhum conflito de interesses e eu gostaria de solicitar aos presentes para que não houvesse gravação. Por quê? Porque nós temos imagens de pacientes que serão demonstradas aqui e em acatamento à Lei de Direitos Autorais, né, a propriedade intelectual, a Lei 9610 de 98, nós solicitamos que fotos, gravações não sejam realizadas. Muito obrigado. Bem, quem milita na área da face, milita numa área extremamente controversa. A face, como diria Dingman e Netwig, ela é a chave do reconhecimento, né? O centro da atenção. E nenhuma psique fica mais severamente marcada por um trauma que aquela face desfigurada. Então, o que acontece? O indivíduo que é portador de trauma de face, ele é um indivíduo que almeja, que sonha voltar ao que ele era antes, numa fração de segundo anterior ao acidente. Portanto, tratar pacientes com trauma facial não é tarefa simples. O nível desses pacientes de exigência é um nível bastante elevado, obviamente, pelo fato de ele ter sido traumatizado. Bem, nós preparamos basicamente 6 pontos que nós vamos seguir, né? E vamos então dar início à introdução em bases anatômicas. Eu diria que o complexo crânio-facial é composto por 8 ossos planos e irregulares, né? Um neurocrânio, e o viscerocrânio, representado pelo aparelho mastigatório, maxila e mandíbula, é representado por 13 ossos irregulares mais a mandíbula, né? Então, nós diríamos que a face ela pode ser representada com uma estrutura com um terço superior, um terço médio, dividido em 2, terço médio superior e inferior, e, finalmente, o terço inferior. E a nomenclatura parece muito confusa, né? Quem está aprendendo, quem está dando os primeiros passos na cirurgia facial, fica confuso. Terço médio, esqueleto fixo, esqueleto móvel, crânio, enfim. Mas o que pacifica essas definições é como bem define Claude Bernard, anatomia é a base de todas as ciências médicas, teóricas e práticas. Então, Claude Bernard nos ensina que a anatomia é a base do bom entendimento. E a pergunta que vem a seguir, como é que a gente reestrutura toda essa região fraturada, digamos assim, acometida pela doença traumática? Como montar esse quebra-cabeças? Bem, algumas contribuições foram realizadas, né? Eu tenho, modestamente, apresento aqui a primeira contribuição, um livro de cirurgia geral, pelo nosso serviço, falando sobre o trauma crânio-maxilofacial. Isso aconteceu no ano de 2003. Um outro autor, chamado Follman, em 2007, ele redivide a face em 4 segmentos. O segmento frontal, ou terço superior da face, o terço médio superior, que é aquele segmento mais acima na maxila, o terço médio inferior, que é um segmento que contém os dentes da maxila, e, finalmente, o terço inferior da face, né? E esses 4 segmentos, na verdade, compõem a anteriormente chamada unidade crânio-facial. A unidade crânio-facial era composta pela região frontal e pelo terço médio superior. E a unidade maxilomandibular pelo terço médio inferior e, finalmente, pelo terço inferior ou pela mandíbula. Uma outra contribuição que o nosso grupo deu aconteceu por volta do ano de 2013, quando nós escrevemos um capítulo de livro na Intec Medical, uma publicação europeia, aliás, em 2016, e nós, então, falamos sobre os conceitos de manejo do trauma crânio-maxilofacial avançado, né?
e aí nós revisitamos esses conceitos, introduzimos outros conceitos sobre estruturas, sobre plataformas do esqueleto crânio-facial. Os princípios gerais da reconstrução são priorizar a função e a preservação do cérebro, visão e audição, a redução de fraturas abertas ou expostas, a preservação de tecidos moles e suas estruturas, como feixes vastos nervosos, nervos cranianos, ductos, né, vias lacrimais. Planejar a fixação dessas fraturas é extremamente importante, as enxertias e, finalmente, a reconstrução final dos tecidos moles, porque sem tecidos moles, sem revestimento, recobrimento, não é possível se reestruturar toda a unidade crânio-maxilofacial. E a gente tem que entender que os pacientes portadores de fraturas faciais, eles são portadores, muitas vezes, de uma gravíssima desestruturação do esqueleto crânio-facial, associadas a lesões víscero-miocutâneas que vão requerer repetidas avaliações multidisciplinares. Aí entramos, primeiro, com a neurocirurgia, cirurgia geral, a cirurgia torácica, oftalmologias e, finalmente, mais ou menos nessa ordem, a cirurgia maxilofacial e a cirurgia plástica, porque, na verdade, nesse momento, né, do atendimento inicial, a nossa especialidade não é a especialidade que vai garantir a sobrevida do doente, né? Enfim, essa hierarquização de atendimento tem que ser muito bem entendida por quem milita na área do trauma crânio-facial. Bom, e para começar toda essa estruturação, nós temos que conhecer os sistemas de pilares e de plataformas que compõem a estrutura crânio-facial. Nós temos pilares verticais, horizontais e laterais. Nos pilares verticais, nós temos o pilar nasomaxilar, conhecido como pilar canino, né? É o pilar mais medial, o pilar lateral, que é o pilar zigomático, e o pilar interno, que é o bem posterior, que é o pterigo-maxilar, que não é possível reconstruir ou repilarizar com fixação esquelética no indivíduo vivo. Então, nós temos aqui a representação nessas duas figuras, dos pilares vertical, canino, né? do pilar zigomático, e lá atrás o pilar pterigo-maxilar. Né? Então, esses pilares, eles garantem, na verdade, a altura facial. E os pilares chamados horizontais, eles vão garantir a largura da face. Nós temos o arco supraorbital, né? O arco infraorbital e o arco interorbital. E ainda as plataformas, e nós vamos mostrar agora. Aqui nós temos o supraorbital, o arco supra, o arco infraorbital, o arco interorbital, o arco subnasal, né? E ainda a barra frontal. Isso garante a reconstrução de largura facial, né? E os sistemas de plataforma, que foi introduzido naquele capítulo de livro que nós escrevemos em 2016 para a Intec Medical, na verdade, ela garante a projeção facial. As plataformas são esses pilares horizontais que garantem a projeção facial. São elas a fossa craniana, o soalho orbitário e o soalho nasal. A saber, plataforma craniana, plataforma orbital e plataforma maxilar ou nasal. Isso garante a projeção do esqueleto fixo da face. Lembrando que soalho nasal, palato e soalho do seio maxilar tem a mesma, digamos, a mesma altura para fins de plataforma, de projeção. E lembrar que os arcos zigomáticos, eles são chamados de pilares laterais da face. Os arcos zigomáticos garantem, além da projeção facial, a reconstrução da largura facial, né? Então, nós temos aqui nessa figura, do lado esquerdo, uma desestruturação, o zigoma solto, né? E nós temos aqui, do lado direito, a placa já repilarizando a apófise orbitária externa do frontal, né? E temos ali o arco zigomático repilarizado. Isso garante o quê? A projeção facial e a largura facial. Bem, lembrar que esses sistemas de plataforma, eles vão se relacionar com a proteção da via aérea, com a ancoragem dos músculos faciais, né? A proteção da base do crânio, do encéfalo, dos globos oculares,
E a redução adequada desse trauma, dessas fraturas, garante a reconstrução da altura, da largura e da projeção da face. Esse é, por excelência, o conceito de reconstrução tridimensional da face. Então, a reconstrução tem uma sequência empregada que vai restabelecer a conexão da unidade crânio-facial e maxilomandibular. E as áreas chaves da largura são a moldura facial externa, nós vamos ver aqui na frente, a barra frontal, as órbitas, o zigoma e o segmento central da face. E a projeção, as áreas-chave são os arcos zigomáticos, o próprio nariz, o segmento central da face e o posicionamento antero-posterior maxilomandibular. E, finalmente, a altura facial é dada pelo anel orbital, pelos zigomas, pelos pilares da maxila e pelos pilares da mandíbula. Muito bem, a altura e a projeção facial, ela pode ser afetada principalmente pela relação entre a maxila e a mandíbula, uma relação, digamos, não harmoniosa, não correta, né? A largura facial ela é comumente comprometida pela presença de fratura dos complexos zigomáticos maxilares, principalmente do arco zigomático. E a causa mais comum de aumento da largura facial no pós-operatório, no pós-reconstrução, é a falha de redução dos arcos zigomáticos e fraturas combinadas da mandíbula, acometendo côndilos e o ângulo mandibular. A reconstrução mandibular nessas fraturas chamadas complexas, ou até as fraturas panfaciais, que constituem um capítulo à parte da nossa traumatologia crânio-maxilofacial, ela garante a continuidade do terço inferior da face, a boa interação com a maxila através da oclusão dentária, a interação com a base do crânio através das articulações temporomandibulares. E a correção dos ramos e côndilos vai assegurar a dimensão sagital, que a gente vai reconstruir, e a gente consegue restaurar a altura facial posterior. E a importância dos côndilos nas fraturas complexas. Os côndilos permitem restaurar a altura facial posterior, que é dada aqui na região da borda posterior do ramo da mandíbula, a posição sagital da mandíbula, a altura mandibular, né? E a altura do terço médio da face, que é custodiada, digamos assim, pela reconstrução mandibular. Então, a reconstrução mandibular e a reconstrução do côndilo são importantes passos na reconstrução do esqueleto crânio-facial. Lembrar que na deformidade facial traumática, muitas vezes nós temos que recorrer a fotografias prévias do paciente, isso é muito importante, se o doente ele tem essas fotografias frontais ou em norma lateral. É muito importante hoje com softwares, a gente consegue ampliar essas fotografias para a altura natural, né, da cabeça. E, eventualmente, nós podemos ter contato com o dentista clínico do paciente, se ele faz tratamento dentário, se ele faz tratamento ortodôntico, porque esses moldes, né, dentários, esses modelos das arcadas dentárias podem ser de extrema importância no sequenciamento da reconstrução facial. Então é importante lembrar que restaurar forma e função, como num caso desse, de fratura aqui tomografado à esquerda e reconstruído totalmente à direita, eles têm o objetivo de restaurar a tridimensionalidade esquelética, né, facial, para contribuir para o restabelecimento da estética. Então, quando a gente consegue a reconstrução tridimensional, a gente tem uma importante ferramenta de contribuição para a estética facial. Bem, as fraturas do segmento fixo da face, de uma maneira geral, de maneira resumida, porque isso aí também é um outro capítulo da traumatologia, elas podem ser fraturas baixas da maxila, ou chamadas fraturas de Lefort 1, onde a gente tem que considerar realmente a oclusão dentária, a gente tem que reduzir e fixar o pilar zigomático maxilar, o pilar canino, e restabelecer a projeção anteroposterior. Nas fraturas de Lefort 2, ou fraturas piramidais, nós temos que remontar, né, principalmente os pilares zigomáticos, os arcos infraorbitais e a conexão do ramo montante da maxila, né, com o osso frontal. Isso aí é uma maneira de corrigir as fraturas piramidais. Nas fraturas de Lefort 3 ou disjunções crânio-faciais,
nós temos que recuperar. À esquerda aqui nós observamos que há uma reconstrução da moldura externa, não é? Lá dentro da órbita a gente observa duas placas fazendo a redução da estrutura esfenozigomática para garantir a volumetria correta da órbita e, finalmente, o arco infraorbital que vai ser realmente reposicionado para que a gente tenha todo o anel orbital reconstruído de maneira adequada. E com isso, nós conseguimos reconstruir a projeção facial, a largura e o início da reconstrução da altura facial. Lembrar que realmente essas fraturas em Lefort 3, com desestruturação da órbita interna, o controle de posicionamento do zigoma através de uma boa redução da estrutura esfenozigomática garante a volumetria orbitária e vai garantir o sucesso da reconstrução da órbita interna. Tá? Nós temos que ter isso em mente. Observem mais uma vez que essa face que está sendo operada é uma face que está sendo reconstruída. Normalmente a sequência é de fora para dentro, de cima para baixo, de baixo para cima, terminando numa linha imaginária que conecta o terço médio superior do esqueleto com o terço médio inferior. Quando a gente reconstrói órbitas, a gente tem que entender que a órbita está na fronteira entre o crânio e a maxila, né? E ainda ela tem nas suas paredes mediais o labirinto etimoidal, que é um labirinto que é muito importante na aeração desse segmento central da face. E as órbitas, nós precisamos recuperar o anel orbital e reconstruir a parte interna da órbita, uma reconstrução de contorno, quando a gente tem fraturas que são mais ou menos alinhadas e a gente vai apenas fazer o reforço estrutural, ou se essa órbita ela tem uma perda importante, onde a revolumetrização é importante, garantir a volumetria orbitária. Tá? Lembrando que tudo isso visa o quê? Uma boa projeção do globo ocular, um nivelamento pupilar, para que a gente evite que a fratura seja responsável por um desalinhamento e, portanto, com a formação de visão de imagem dupla, que é extremamente desagradável. As reconstruções desse segmento central da face, a reconstrução da região naso-óptico-etimoidal, ela está muito ligada com a inserção dos ligamentos palpebrais mediais, né? A gente precisa reconstruir essas paredes mediais, né, da órbita e reconstruir também o soalho orbitário e o anel orbital. Esse é um caso importante, um paciente que sofreu um acidente automobilístico, e é uma característica desses pacientes. Eles não sentem dor, porque a fratura facial, ela invariavelmente ela não dói, só quando acomete a mandíbula. Então, esse paciente tinha múltiplas fraturas da face, ele teve uma colisão frontal com o acionamento de todos os airbags do veículo e apresentava essa desestruturação bastante grande do esqueleto crânio-facial, fratura frontal, fratura das órbitas, do teto orbitário, fratura da maxila. Então, realmente, uma fratura bastante extensa. E nós aqui conseguimos apreciar numa reconstrução tridimensional o grande trauma que esse paciente apresenta na região central da face. Para esse caso, nós fazemos o acesso coronal, né? Nós vamos, então, anteriorizar todo aquele segmento, vamos soltar o anel orbital bilateralmente. No slide à esquerda, nós observamos a região frontal, ali mais do lado direito daquela imagem esquerda, nós temos aquela cavidade é uma fratura do osso frontal. No slide à direita, nós observamos que retiramos ali osso da cortical externa da calota craniana para reconstruir o quê? A região frontal, como nós estamos vendo na esquerda e na direita, as órbitas, todos os tetos orbitários,
nós estamos reconstruindo aqui também o soalho orbitário, e aqui nós temos o arco infraorbital. Aqui nós já estamos terminando essa reconstrução. Notem que no slide do lado esquerdo existe uma cavidade ali que vai receber o último fragmento ósseo do crânio para fechar a transição do teto orbitário com a parede medial. E no slide à direita, nós já observamos toda a reconstrução feita, e bem no centro ali, a gente tem um posicionamento de um enxerto de dorso nasal para dar um novo dorso nasal ao paciente. Nesse slide, nós temos a conexão do terço médio superior com o terço médio inferior, completando a reestruturação da face. Essas são radiografias de cunho pericial imediatamente pós-operatório, que nós fazemos para fins de comprovação, para perícia de convênio, e temos aqui o paciente operado, estamos com 3 meses de pós-operatório, o paciente com um resultado razoável, embora esse paciente ainda, na nossa opinião, precisasse de uma revolumetrização da órbita esquerda. Ele está muito satisfeito e realmente ficou, tanto com a visão frontal como com a visão em perfil, agradável para ele. As fraturas da mandíbula são um capítulo à parte na traumatologia, porque a mandíbula é um osso ímpar que tem uma carga biomecânica tremenda. A mandíbula é responsável, uma das responsáveis pela oclusão dentária, pela relação com os músculos da mastigação e a língua. E a importância da mandíbula? Mastigação, deglutição, fonação, e como nós já vimos anteriormente, está relacionada à estética facial. Não é? Então, o que nós temos aqui no osso mandibular? Nós temos basicamente 3 áreas distintas. Nós temos na região dos dentes molares até a área do dente pré-molar, uma área de grande tensão ali em cima. E em toda a área da borda inferior da mandíbula, nós temos uma área de compressão. Mas, quando nós chegamos na área do queixo, do mento, nós vamos ver que nós vamos ter o somatório das forças de tensão com as forças de compressão e vamos ter forças de torção. Então, em cima, como nós já vimos, nós temos forças de tensão, e a tensão é isso mesmo, é força de estiramento. Na parte de baixo, nós temos aquela trajetória de compressão, né, onde existem forças de expansão, e no segmento central nós vamos ter as forças torsionais que dão à mandíbula uma característica nessa região de complexidade bastante grande. Né? Lembrar que o fracasso de reconstrução está relacionado com afrouxamento de parafusos, com fratura de placa, com perda óssea e principalmente com má eleição, digamos, do material. A gente costuma dizer que o erro é mais do cirurgião do que do próprio sistema de fixação. Tá? E como é que a gente escolhe se a osteossíntese que eu vou fazer tem que compartilhar a carga, se ela é forte ou se ela pode suportar a carga? São com esses 7 parâmetros aqui. A gente vai avaliar a redução anatômica, o tipo de fratura, a qualidade óssea, a força muscular, a dentição e a oclusão, que são coisas diferentes, e a cooperação do paciente. Então, lá na faixa de cima, está tudo bom, está tudo adequado. Nós, então, podemos compartilhar a carga, ou seja, a mandíbula, o sistema de fixação pode compartilhar com o osso mandibular a carga. Agora, se nós tivermos esses componentes desfavoráveis, na sua maioria, inclusive, nós vamos precisar que a placa seja tão robusta que ela sozinha consiga suportar a carga. Então, na parte de cima a gente chama o compartilhamento de cargas, em inglês, de load sharing, to share, né, compartilhar. E na parte de baixo, load bearing, to bear, suportar, né, aguentar. Enfim, nós vamos mostrar um caso de um paciente que teve múltiplas fraturas da mandíbula e do segmento fixo da face, mas o caso dele
que nós vamos abordar é para a mandíbula. Esse paciente ele teve um acidente no automóvel em más condições, o paciente, enfim, não estava de cinto de segurança, e a fratura mandibular dele, como é que a gente começa a ver na reconstrução tridimensional, é bastante grande. Além de fraturar todo o contorno do arco mandibular, ele fraturou os 2 côndilos, fraturou o segmento fixo, a fratura dos côndilos da mandíbula, que são de alta complexidade, estão bem tipificados aqui. Enfim, fraturou o segmento fixo. Esse paciente passou por uma reconstrução bastante grande. Como é que a gente começa a fazer isso? Fazendo uma incisão no arco central da mandíbula, né? Na região da primeira prega cervical, e nós vamos começar a simplificar a fratura. Vamos unir aqueles fragmentos, simplificando a fratura e, em cima da simplificação, vamos então reconstruir em definitivo o contorno parabólico, aciforme da mandíbula, e também, nesse caso, aqui nos 2 slides que a gente vê, a direita e a esquerda, também posicionar corretamente esses côndilos. Essa é uma cirurgia que a gente diz que é uma cirurgia que não é muito bonita, porque a gente não gosta de muita cirurgia com placa, com hardware, com muita coisa, mas foi suficiente e necessária para tratar a fratura desse paciente. Observem que, apesar dessas características todas, esse paciente está no 3º mês de pós-operatório e não apresenta nenhum estigma daquela reconstrução que foi feita, muito complexa. O paciente ficou muito bem, ele já tem muitos anos de pós-operatório, sem complicações. Fraturas craniofaciais também são fraturas bastante complexas. Os problemas craniofaciais são, primeiro, a deformidade de contorno da calota craniana, retração cicatricial que pode acontecer e perdas de área pilosa, aqueles pacientes que ficam com alopécia pós-traumática. Então, nós apresentamos um trabalho nessa revista onde, na ocasião, eu era editor-chefe, sobre expansão tecidual, uso de expansor em cirurgia craniofacial, em operações onde eu vou precisar recontornar o crânio do paciente. E essas indicações de expansor, elas são múltiplas, as indicações. Ela é muito utilizado para reconstrução mamária, para sequelas de queimadura, passa também pela cirurgia da calvície, tumores faciais e cicatrizes em geral. Então, o que objetiva essa expansão? Permitir o adequado recobrimento da área da calota ser reconstruída, porque a retração, muitas vezes, vai nos impedir de proceder a um correto fechamento e possibilitar, eventualmente, as áreas de recuperação de alopécia, né? Áreas de perda de cabelos. Os tipos de expansores, nós temos os implantáveis e os transoperatórios. Nós utilizamos os implantáveis de válvula externa, que para o paciente é mais fácil. E utilizamos sempre os expansores de estoque, que tem um custo menor. A gente também tem que pensar nisso. Os expansores sob medidas, os prototipados, eles realmente são bem mais caros, né? Então, aqui nós temos uma infinidade de expansores e aqui abaixo ou no canto superior esquerdo, nós vemos aqui os expansores de estoque com uma capacidade volumétrica maior, que são aqueles que nós utilizamos na cabeça. Aqui nós estamos com um expansor de 450 ml, que nós utilizamos frequentemente debaixo do couro cabeludo para fazer expansão. E para pacificar todo tipo de dúvida com relação ao posicionamento dos expansores, nós também publicamos um trabalho sobre como se faz o passo a passo do posicionamento do expansor tecidual. Nós vamos ver alguma coisa aqui. Esse paciente foi um paciente sequelado de um trauma craniofacial muito grave e um paciente que já apresentava síndrome da fissura orbitária superior. Ele teve uma perda grande da região temporoparietal e todas as vezes que esse paciente se deitava para o lado direito, ele convulsionava. Esse caso ele foi publicado no exterior, por quê? Nós tivemos a satisfação de usar
material nacional, fabricado na época em Araraquara, né, por uma empresa brasileira, e com custo bem mais agradável do que os importados, né? Então, nós publicamos isso numa revista expressiva no exterior. Esse aqui está o paciente. Essas fotos não são muito benevolentes para que a gente avalie a perda esquelética, mas agora todos verão. Vejam a perda craniana que esse paciente tem, bastante grande, né? Então, todas as vezes que esse paciente se deitava para o lado direito, ele fazia uma compressão cerebral e convulsionava. Nós, então, fizemos um implante do expansor tecidual. Nós vamos lá, um expansor de 500 ml. Então, nós inicialmente colocamos o expansor e preenchemos esse expansor com cerca de 10% da capacidade volumétrica dele. Então, ele vai ficar com 50 ml de líquido, que é um soro fisiológico, colocado dentro dele. Vamos esperar um tempo de latência para começar a injetar 5% da capacidade volumétrica diariamente, né? Claro que nós vamos esperar cerca de 7 a 10 dias para começar essa injeção. Por quê? Porque nós precisamos remover as suturas e, claro, esse é o tempo de latência para que o reparo tecidual se processe, comece a se processar. E vamos levando essa questão da expansão de 5% até mais ou menos 3 semanas, onde nós temos 100% da capacidade volumétrica do expansor preenchido. Notem que o paciente está aqui com uma elevação no crânio. E entendam que do lado esquerdo da cabeça dele era a área de perda craniana. Então, o nosso expansor ele tem que estar sobre uma área fixa, com osso abaixo, obviamente. Por isso que o local ideal aqui para ele foi no contorno mais superior, na região do vértice da cabeça, né? E aí, na cirurgia, nós abrimos a via de acesso, que é coronal, removemos o expansor, que ele sai inteiro, como está sendo visto aqui do lado esquerdo, inteirinho. E do lado direito, a gente já vê um ensaio da prótese, que já está, toda essa parte aí é uma parte já estéril, né? A parte de baixo é usinada com material não tão nobre, porque não vai ser empregado, e a parte de cima, que nós vamos remover agora, que está com polímero de mamona, que é um material muito bom. E observem, a área de perda é uma área extremamente grande, né? Uma perda bastante expressiva de toda a região temporoparietal. Então, nós abrimos ali, né? Vamos fazer o descolamento de toda a parte do pericrânio e da meninge, né? Da dura mater. Nessa foto do lado esquerdo, nós vemos o músculo temporal rebatido, né? Ali para baixo. E aqui na foto do lado direito, nós já encontramos a prótese posicionada e fixada com fixação esquelética do tipo rígido em titânio, né? E o paciente com 2 anos de pós-operatório. Notem que não há área de alopécia, notem que é um contorno bastante adequado da calota craniana. Esse paciente esteve conosco anteontem, né? Comemorando 12 anos de pós-operatório, sem nenhum tipo de sequela estética, muito feliz, reabilitado totalmente para a sociedade, e é isso que interessa para a gente. Finalmente, esses doentes são doentes que precisam de um suporte clínico muito grande, né? A gente tem medidas pré, trans e pós-operatórias de muito vulto, né? E ainda contamos com um elenco de outros suportes não medicamentosos de uso rotineiro. Então, esses doentes requerem um manejo extremamente cuidadoso, porque são pacientes portadores de grandes traumas. Finalmente, nós nos atrevemos aqui a colocar o manejo de lesões de tecidos moles, que pouco se fala na traumatologia. Então, nós precisamos avaliar a etiologia daquela perda cutânea, a proteção antitetânica e antirrábica, que muitas vezes é necessária, o aspecto da ferida, a presença ou não de corpos estranhos, a proteção dessa ferida, o planejamento dos desbridamentos, o ambiente cirúrgico
e a anestesia proposta, esses doentes não podem ser manejados em salas de sutura de maneira nenhuma. O tipo de lesão, se é uma lesão cutânea, se ela é miocutânea, se ela é osteomiocutânea. A região que está envolvida, obviamente, é a extensão da lesão. Então, isso aqui é o decálogo da avaliação da perda de tecidos de recobrimento. Esse paciente, todos vão se lembrar dele, ele foi aquele paciente que nós operamos aquela fratura enorme. E esse paciente, 1 ano e meio depois, ele teve um novo acidente. Chegando em casa, ele tropeçou dentro do elevador e amputou a ponta nasal, né, numa grade pantográfica, aquela grade de treliça. E a amputação foi total, não há como reimplantar. E para ele, nós fizemos um retalho chamado retalho de Rieger, que é uma rotação de retalho miocutâneo, que em muitos casos a gente faz isso em indivíduos de um pouco mais de idade, onde tem uma flacidez de pele maior. Mas nesse paciente foi possível. Paciente entubado, sob anestesia geral. Nós vamos no slide à esquerda, a gente vê a amputação. Do lado direito, nós começamos a observar aquela área em V ali em cima, é a marca da incisão. Essa incisão, ela está pediculada do lado direito e ela vai se estender pelo lado esquerdo até ali embaixo. E nós vamos abrir essa lesão em folha de livro. Observem aqui, nós temos o retalho em folha de livro e nós vamos então rodar, girar esse retalho e aplicar aquela extremidade que tem um afastador de 2 ganchos, vai compor a lateral esquerda do nariz. E aquela outra, que tem aquele outro instrumento único, vai compor o lado direito. Então, uma rotação de retalho que, num primeiro momento, fica com essa configuração. Agora, observem o paciente com resultado de 3 meses de pós-operatório. Então, o paciente que se beneficiou, apesar desse paciente ter uma leve cicatriz tecidual, mas é uma cicatriz bem leve e o estigma, né, do trauma de uma amputação de ponta nasal praticamente não se percebe. Com isso, a gente consegue novamente reabilitar esse paciente socialmente. Finalmente, ataques de animal, infelizmente, não são infrequentes, mas eu devo lembrar que os animais, eles têm que também ser respeitados. Convém tomar cuidado e se aproximar com um pouco mais de leveza, porque às vezes o animal se assusta. Possivelmente foi o que aconteceu com essa paciente, que é um jornalista. Ela foi atacada por um animal num domingo de Páscoa, né? Então o animal avançou e realmente levou o lábio inferior totalmente dessa paciente, provocando uma lesão bastante grave, né? E aqui é aquilo que a gente costuma dizer: quando o seu telefone, você é um cirurgião crâniofacial e faz cirurgia reparadora, e o seu telefone toca no domingo de Páscoa, pode estar certo que nós teremos trabalho nesse dia. Bem, para reconstruir, notem que tanto o caso anterior como este caso agora, não adianta, a gente tem que ter uma solução imediata para o caso. Eu não posso deixar o paciente dias internado. Então, nós planejamos fazer um retalho chamado retalho de Gilles, que está publicado no Baker, que é um livro maravilhoso de retalhos faciais, de reconstrução facial. Entretanto, o retalho de Gilles, quando ele foi desenhado, ele levava acima da comissura labial uma área de incisão de alívio. Quando essa lesão era suturada, havia digamos, um aspecto circular do lábio. O lábio acabava perdendo aquele aspecto de comissura labial. Ficava esferoide, esférico. E aí, o que nós fizemos? Fizemos uma modificação dessa técnica, fazendo abaixo da comissura labial essa incisão. Com isso, a gente vem fechando de dentro para fora, né? Fazendo toda a reconstrução do sulco gengivo labial
terminando na reconstrução da cinta labial. Né? É uma cirurgia complexa, mas que tem que, obviamente, ser executada neste dia. Não tem como fazer diferente. Né? Enfim, esse é o resultado imediatamente pós-operatório da paciente, e esse é o resultado da paciente com cerca de 3 meses de pós-operatório, sem nenhuma cirurgia estética realizada por nós. Então, é um resultado que, na minha opinião, precisa de preenchimento no lábio. Né? Nós conversamos com a paciente, ela, naquele momento, não quis fazer. Mas, uma paciente totalmente reabilitada, com o lábio em comissura e assim, reabilitada do ponto de vista social. Finalmente, nós diríamos o seguinte, deixamos aqui algumas mensagens para casa. Em primeiro lugar, o tratamento adequado de um paciente, ele vai combinar evidência científica com a experiência do cirurgião. Se não houver um equilíbrio nisso, ou o cirurgião é prático, ele é muito teórico. Enfim, tem que haver um equilíbrio de evidência científica, claro, e experiência do cirurgião. O domínio da anatomia da cabeça e do pescoço e da biomecânica, eles são fundamentais para o entendimento da fisiopatologia, das deformidades do complexo crânio-maxilofacial e buco-maxilofacial. O planejamento cirúrgico da deformidade facial traumática, ela resulta da correta reconstrução de tecidos duros e de tecidos moles. E lembre sempre, nós tratamos pacientes, nós não tratamos de exames, né? Nós tratamos pacientes, o tratamento é personalizado. Claro que existem princípios que devem ser seguidos. As reconstruções faciais, elas devem focar na tridimensionalidade da face, ou seja, recuperação da altura, da largura e da projeção facial, evitando assim ou minimizando alterações estéticas e funcionais. O correto sequenciamento operatório, ele minimiza as possibilidades de resultados insatisfatórios, de fato. E para privilegiar aquilo que a gente chama do binômio forma e função, a gente precisa executar acessos inaparentes, acessos cirúrgicos inaparentes ou pouco perceptíveis, para que a gente possa contribuir para o restabelecimento da estética do indivíduo. Lembre-se, o indivíduo traumatizado é um indivíduo que tem uma expectativa que é muito grande. Lembre-se que a expectativa é algo muito acima do desejo. Né? Enfim, o nosso serviço, né, lá no nosso cartão de visitas, a gente diz que mais do que reparar defeitos de uma maneira geral, a gente reconstrói vidas. Né? Isso é um privilégio muito importante. Eu queria agradecer a atenção de todos. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer esse gentil convite da Academia Brasileira de Medicina Militar, da qual eu tenho orgulhosamente sou membro. Né? Queria agradecer, espero, de alguma forma, nem que seja singela, ter contribuído para um pouquinho mais do desenvolvimento do nosso conhecimento médico, né? Porque nós estamos aprendendo a todo momento, a todo instante, e parabenizar principalmente a organização central da academia por essa brilhante iniciativa. Meu muito obrigado e contem comigo sempre.